Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa tarde para alguns. Vamos agora iniciar nossa live, onde a gente vai estar falando sobre Setembro Amarelo em tempo de pandemia. Eu, juntamente com a Rafaela Pavan, ela já vai entrar daqui a pouquinho. Então, oi, tudo bem? Então, só um minutinho. Oi, tudo bem? Tá me Olá, escutando bem? tô te escutando bem. E você, tá me Ótimo. escutando bem? Perfeito. Ótimo. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Correria mais que a média, né? Setembro é um mês que a gente corre muito. Tem Exatamente. muitos eventos do Setembro Amarelo, mas ao mesmo tempo também a gente aumenta atendimentos bastante, né? E isso aumenta o atendimento, aumenta a procura. E por um sinal é muito bom, né? Que é sinal que o pessoal está se importando com. Eu tô tentando encontrar algo para disfarçar minhas olheiras, gente. Sim, Ó, ficou um ótimo, pouquinho menos ruim, mas não chegamos lá ainda. Agora melhorei um pouco. ótimo. E isso demonstra que o pessoal está olhando, sabe, para a sua saúde mental com devida importância e quebrando aqueles tabu, né, de que quem procura psicólogo é louco, Com quem vai no certeza. psiquiatra também é louco. Então é nesse sentido que a gente precisa estar olhando com carinho, né, Rafa? Exato. Oi. Aquilo que a gente diz, né? A gente sempre comenta, né, a questão de que é uma frase bem comum da gente escutar, né, assim, eu não vou no psicólogo que só trata de louco, eu não vou no psicólogo, eu não no psiquiatra que é médico de louco. Nenhum paciente meu é louco, o contrário, né? Tem saúde suficiente para procurar ajuda e ver que algo não tá bom, né? Exatamente. Então, é a questão assim, né? Quebrando aqueles tabu e ver que a saúde mental é importante, que precisa ser cuidada, né? Às vezes a gente não Exato. foi criado, né, na nossa época, não era falado tanto, né, do como era importante cuidar da saúde mental. E hoje em dia ela é essencial para a nossa vida, né? Sim. E tem uma coisa assim, sabe, essa semana eu estava fazendo umas aulas que aconteceram nas últimas semanas, aliás, que com o setembro teve muita aula também, né? E aí eu achei Uhum. bem bacana, um professor lá de João Pessoa, uh, ele falou uma coisa assim, que a gente tem uma coisa de separar saúde mental, quando na verdade eu estou falando de cérebro, então ela é orgânica, né? É uma manifestação comportamental, uma manifestação emocional, mas a saúde mental se chama saúde, né? Ela faz parte da saúde orgânica. E aí até o pessoal, tentando lembrar quem que foi, que foram tantas aulas que eu fiz que agora começa a misturar, tá? Dizendo assim que o que a gente chama de depressão, por exemplo, é a manifestação de mais de 100 doenças. Né? Porque se eu tenho doenças inflamatórias, eu tenho sintomas depressivos. Se eu tenho doenças neurológicas, eu posso ter sintomas depressivos. Eu posso ter sintomas depressivos em termos de ansiedade por diversas outras situações. Eu posso ter a depressão de base, que acho que isso que as pessoas não entendem, tem uma dificuldade de entender que depressão também é uma entidade em si. Né? E que não é imaginado, a pessoa não está chamando atenção, a pessoa está com uma dificuldade de lidar com o emocional por N motivos. Né? Até hoje uma paciente me perguntou se tinha cura. Bem direta, assim. Eu disse, depende. Né? Tem pacientes que vão fazer um episódio depressivo pontual. Algo aconteceu, algo abalou o emocional dele, vai ter o episódio, vai para o tratamento e tudo mais, e talvez nunca mais aconteça. Mas tem o paciente que tem uma genética favorável, né? A gente tem a questão dos marcadores genéticos, que são muitos, são 40. Na última vez que eu vi eram 44. Olha Então é só, muita coisa. é É um bastante. bingo do mal, né? E a maioria do pessoal também, às vezes eles me perguntam se tem como viver sem ansiedade, né? Então, assim, imagina a depressão. A depressão é uma doença e precisa ser olhada com carinho. E quando o paciente faz o tratamento correto, ele consegue, né, às vezes Melhora diminuir, muito. A maioria dos melhora pacientes melhora muito. muito. Às vezes a gente consegue, inclusive, tirar muito a medicação. Né? Talvez deixar uma de manutenção. Tem paciente que volta e diz, olha, eu me sentia melhor com aquela última dosezinha. Dá para ficar? Uhum. Porque hoje a medicação antidepressiva age muito na ansiedade também. Tem essa diferença, né? Aí você falou ficar sem ansiedade.
Então, é que a ansiedade é fisiológica oficialmente, né? O que a gente trata é a patológica, é aquela que Exatamente. faz mal. Eu preciso Uhum. de ansiedade, senão eu não acordo de manhã e não saio da cama, né? Ela é necessária para a gente se manter vivo, né? Quando a gente vai comprar um carro, fazer uma viagem, vem aquela ansiedade gostosa, porque a gente faz o tratamento mesmo, Aquela como coisa você assim de falou. amanhã tem uma festa, amanhã eu vou encontrar meus amigos. É aquela ansiedade que causa felicidade, na verdade, né? É isso aí. E se eu anular a ansiedade, eu anulo todas elas, né? Não existe como. Sim, Até teve uma semana passada, falando com uma paciente que a gente começou um tratamento e que ela disse assim, ai, que foi meio complicado, porque ela teve uma sensação de neutralidade emocional, né? Que eu chamo de limbo, né? Que é aquela sim. coisa que a gente inicia um antidepressivo e às vezes causa isso. E eu disse, não, não é para ser assim. Não é para você neutralizar, você vai continuar reagindo, só que não dessa forma exagerada, que esse é o problema. A gente trata o que passa do saudável, o que passa do adaptável, né? Sim, é verdade. Então, né, trazendo já o assunto em toma referente ao Setembro Amarelo, a questão da prevenção ao suicídio, né? É um tema muito importante e eu até achei bem bacana uma frase que a gente precisa falar para que os números diminuam, sabe? Quando às vezes as pessoas, Sim. através de uma simples live, sabe, com duas profissionais assim que estão aqui falando, e a pessoa tá ali se sentindo às vezes desamparada, meio depressiva, imaginando, às vezes, ou planejando, né? Que às vezes é o que os pacientes relatam para mim, eu planejei, eu tentei Eu fazer de tal pensei, maneira, exatamente. Então, às vezes, a gente tentando compartilhar essas informações, a gente consegue, às vezes, salvar vidas com uma simples live, com uma simples palavra, e às vezes somente ouvindo, às vezes, o que o paciente tem a falar, né? não, exatamente. Uma coisa que eu até estava te falando mais cedo, a gente estava conversando rapidamente, né? Existe uma confusão muito grande de achar que a campanha Setembro Amarelo tem qualquer ligação com o setor público ou privado, né? Na verdade, ela é uma campanha mundial. Eu Uh, achei um não, absurdo isso, né? É, é, por questões eleitorais, nós não fomos autorizados a fazer as campanhas no CAPES esse ano, mas assim, a gente precisa explicar, não é uma campanha do CAPES, não é uma campanha de prefeitura, não é uma campanha de governo estadual, federal, nada, é uma campanha mundial, né, onde a gente vai trabalhar com ênfase a questão do suicídio, como a gente tem tantas campanhas, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que ele não tem um objetivo eleitoral, ele tem um objetivo de preservar a vida, né? Porque quando eu falo de saúde, eu estou preservando vida. Quando a gente fala de fazer as campanhas, a Setembro Amarelo, a gente está tentando quebrar um pouco esse tabu, né? Que é tão importante a gente parar com isso, de ter esse vínculo também de que, como a gente falava lá no comecinho, né? Aí é coisa de gente louca. Não, uhum, porque suicídio é coisa de gente desesperada. Né? Tem uma analogia que eu exatamente. gosto muito, que é aquela que, assim, você está numa sala, está pegando fogo no andar de cima, no andar de baixo e na porta. E você não vê outra solução senão se jogar da janela. Como a gente assistiu anos atrás nas Torres Gêmeas, né, que as pessoas pulavam. Você conseguir imaginar o que é o desespero dessa pessoa para ela passar aqueles segundos caindo, sabendo que vai morrer, a gente começar a perceber o que é o desespero de um suicida. Né? E que ele não é nem herói, não é vilão, não é nada disso. É uma pessoa em sofrimento. 96,8% dos casos de suicídio são preveníveis com um tratamento adequado, porque são vinculados à doença de manifestação emocional mental. É Olha muitas só. vidas preveníveis, né? Eu E é muito até triste isso, né, Rafa, no sentido de inibir essas informações, meio que querer resguardar essas informações achando que é uma questão, assim, política, né? É até eu complicado. salvei esse aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó. Aí eu vi Né? esse post, aham. Eu fiz essa postagem porque é justamente isso. A gente vai ter eu vi anteontem, a gente até postou uns videozinhos que me mandaram. O Covid este ano está acontecendo. Né? Daqui a pouco a gente vai ter estamos começando a ter um achatamento de curva devagarinho, que bom. A nossa região, comparada com outras regiões do país, foi bem tranquilo, se a gente pensar. Tem gente que acha que não existe ainda, mas tudo bem, né?
Mas as consequências da saúde mental por causa do Covid vão ser muito graves, porque a gente nem começou a ver ainda. Mas quem tem filho, que nem você, como é que tá sendo não ter os coleguinhas, não poder brincar que nem antes, não ir para a escola? Tá sendo difícil. E às vezes a gente Difícil, vê né? isso na prática mesmo, como no trabalho mesmo, sabe? Eu tô com até fila de espera, porque os Uhum. pacientes estão procurando, tá vindo demanda todo dia, um paciente vindo, procurando, tô delegando, encaminhando, enfim. Mas assim, até eu fiquei Sim. assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E é justamente essa questão do isolamento, saúde mental. Às vezes até fiz alguns encaminhamentos para ti, até os pacientes, meu Deus, mas ela só tem horário lá para o final de outubro. E daí eu falei, meu, né? É a É nossa isso. realidade. O pessoal tá precisando mesmo. E a gente precisa olhar com carinho e quebrar esse tabu que você pode ter chance, que você conversando com um Sim. psicólogo, com um psiquiatra, fazendo um tratamento adequado. Não ficar sempre pensando assim, ah, eu não quero tomar medicamento, não quero ficar dopado. Até eu assisti um trechinho de um vídeo que você postou de uma profissional que falou bem assim: a pessoa usa bebidas alcoólicas, fuma cigarro, usa drogas, e quando é para tomar um medicamento ansiolítico antidepressivo, faz aquele alarde. Então, Ah, assim, é né? bem isso mesmo. Eu tive uma vez um paciente que foi muito engraçado, assim, era um paciente jovem, usuário de maconha, e aí ele veio procurar porque estava com dificuldade de controlar. E aí eu comecei a falar, olha, não existe tratamento específico e tal, mas a gente trata o quê? Os sintomas, né? Então a gente entra com medicação para ansiedade, a gente entra com medicação para o ânimo, a gente vai vendo o que tem ali que leva ele a fazer uso de substância. E aí ele me olhou assim, era um usuário de maconha e cocaína. Aí ele me olha assim, ai, mas esse remédio não vai me fazer mal? Eu sei lá, né? De repente, uma medicação pesquisada por 15, 20 anos, com 20 anos de mercado, com todos os efeitos colaterais registrados, pode ser que faça mal, mas bem faz a maconha que todo traficante guarda debaixo do assoalho da casa com cocô de rato e barata, né? Aí ele. É. Olha só. Exatamente. E eu ouvi Né? isso você falar esses dias e eu também comecei a usar essa mesma fala. Teve um paciente que diz, ai, mas estou sentindo muita coceira e não sei o que, e falava. Eu acho que foi aquele remédio que me indicaram. E daí ele já recém tinha utilizado algumas substâncias, né? E eu disse, tá, e qual a probabilidade de não ser essas substâncias que você está utilizando, que é uma coisa nova, sabe? Então, às vezes, Uhum. eles querem tentar achar uma muletinha, uma autossabotagem para conseguir, sabe, É. desvencilhar essa questão. O ser humano é autossabotador por origem, a gente diz às Sim, vezes, né? Porque a gente exato. tem um livro que eu acho divertidíssimo, eu tenho em algum lugar aqui de casa, consegui comprar num sebo, que é tudo, nada vai dar certo, a arte de ser infeliz. É um Né? livro da década de 80, de psicologia, e é bacana porque ele começa a colocar assim: sente na cadeira, agora perceba cada milímetro do seu corpo que toca na cadeira e seus pés dentro dos sapatos, e a meia tocando nos seus pés, e aí você vai focando naquilo tudo e vai dando uma angústia, porque são coisas que no dia a dia a gente não percebe. Mas é esse o funcionamento do ansioso, por exemplo, né? Que começa a ver coisas que não estão ali, ou que estão e não têm importância. E isso Sim, vai gerando uma bola de neve de sensações desconfortáveis e tem algo acontecendo aqui para eu fazer tudo isso. Talvez seja na hora de ir para terapia, tentar entender o que, que é. E aí eu vou ter uma escuta qualificada com o meu psicólogo, com o meu psicoterapeuta, que daqui a pouco vai dizer, olha, extrapolou aqui um pouquinho, talvez a gente precisa medicar. E não tem sim, nada de errado nisso, né? Porque se você tiver com gastrite, eu vou te medicar. Se a gente entender que sua gastrite tem uma base de ansiedade, eu vou te dizer, vamos para terapia. E olha que doido, a gente trata o estômago também com terapia, né? exato. Eu trato gastrite, dor de cabeça, enxaqueca e assim por em diante. Então, assim, até você estava colocando aquele exemplo, né, do cara das Torres Gêmeas, enfim, também. Até eu vi o videozinho que você postou também referente ao pessoal daquela torre. Ai, me fugiu o nome. Que eles vão lá e tentam se suicidar. Ai, da ponte da Golden Gate, acho que é. Golden, Isso, que era um é, sobrevivente dela, né? Porque menos de um isso que por era um cento dos sobrevivente. suicidas sobrevivem. E aí, e achei Exato, até muito quem está legal aqui aquele vídeo. assistindo.
Exato, quem está aqui assistindo, né, que tem algumas pessoas, vão lá no perfil da Rafa, assista aquele vídeo, eu acho que vale muito a pena. Porque às vezes a pessoa só quer acabar com a dor, não é com a vida. A maioria, né? E a gente tem muito isso assim, nenhum paciente chega no hospital, e aquele 1% que chega no hospital, diz pra gente, conclui o serviço para mim. Não, as pessoas pedem me ajuda, me salva, né? E é o que a gente vai sempre fazer, e é o que a gente faz aqui, como você disse, né? A gente faz uma live, uma conversa, para a gente tentar desmistificar um pouco isso, porque se as pessoas estão em sofrimento, elas precisam entender que há ajuda. Né? E a gente precisa parar um pouco com aquele julgamento todo do é para chamar atenção, é falta de Deus. Ai, desculpa, mas me parece muito mais falta de Deus julgar os outros do que estar desesperado, né? É bem isso, sabe? A pessoa ela tem já a resposta na ponta da língua, ao invés de só pedir assim: você quer que eu te escute? Quer um abraço? Quer ajuda? Quer que eu vá com você até o psicólogo, com o Uhum. psiquiatra? Quer que eu fale com alguém? Então é nesse sentido que a gente precisa saber estender a mão para quem está ali se afogando nas suas emoções, nos seus traumas, nas suas mágoas. Sabe? Que às vezes Exato. essas pessoas estão. E é que nem assim, até tem um post, então eu vou tentar depois compartilhar aqui no meu story, que mostra, sabe, a foto de uma família e eles estavam sorrindo e a mulher faz o relato. No dia seguinte, o marido ele se suicidou e ele estava com uma aparência tão bem. Então, às vezes, tem pessoas do nosso lado fingindo estar bem, sorrindo, com aquela alegria falsa e que por Uhum. dentro ele está, né, se Tá crucificando, se destruído, matando, né? sabe, se destruindo, exatamente. E às vezes É, aquele oi, tudo bem, como você está? A pessoa vai sempre responder no automático, né? Pode? exato. A gente tem uns treinamentos, às vezes, que é não perguntar tudo bem, é perguntar como é que você tá? Porque quando eu pergunto, oi, Cintia, tudo bom? Até o automático me diz, tudo bom. Uhum. É neurônio espelho isso. Isso não é consciente, é uma coisa É resposta automática, né? automática. É. Resposta automática. É você boceja, eu bocejo, você sorri, eu sorrio. É a nossa questão da relação interpessoal, que nós temos que ter Uhum. isso para sobreviver como humanos, né? As relações Exato. pessoais são importantes. Agora, quando eu pergunto como você tá, eu inclusive mudo o paradigma e mostro o interesse, né? Que tudo bem, eu tô esperando que você me diga tudo bem, porque se você me disser que não, eu vou dizer, Nem quero saber. ah, vou fazer de conta que não entendi. Agora, quando eu pergunto, como é que você tá? Muda tudo. Porque eu já tô dando Exatamente. uma abertura que eu quero te escutar. E a resposta, às vezes, seria: hoje eu tô cansada, atendi desde de manhã e tudo mais. Então, você vai colocar o estado do estar, do verbo estar, né? Do ser. Exato. E é E eu nesse... estava falando, a gente estava falando no começo ali, você falou, dar um abraço em alguém. Mais uma coisa que a pandemia tirou da gente, né? Ah, é A verdade. gente encontra as pessoas, a gente vai e a gente volta um Vai passinho e para trás. recua, né? Exato, acontece muito disso, né? Então, às vezes, olhar para você, eu acho assim, até eu achei bem importante uma fala de uma paciente que ela disse, Cíntia, a pandemia fez a gente olhar para o nosso interior. E às vezes olhar para o nosso interior não é tão legal assim. É. Mas É sabe que eu vi uma assustador. outra frase que era numa padaria, uma coisa assim, que tinha um quadrinho que dizia assim: você vai reconhecer as pessoas que você olhava nos olhos. E isso é real, né? Porque a gente É. percebe com máscara, a gente demora um pouco. Claro que a gente vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho uma composição super complexa quando eu pego o rosto completo. Quando eu pego só os olhos, eu preciso de alguém, eu preciso ter olhado nos olhos da pessoa, Não tem que né? mais aquele desviar, né? Isso, e a gente precisa olhar nos olhos das pessoas. Acho que é uma coisa que muda completamente. Quando eu olho nos olhos, eu abro a mim também para receber essa pessoa. E aí eu vou estar sendo acolhedora com um olhar. Né? Você percebeu com certeza no começo, quando a gente começou a atender de máscara, a dificuldade que foi. Porque faltava, né? A As minhas amigas que expressão, dizem que né? eu tenho muita mímica facial, né? Eu sou quase um ventríloco. Eu adorei aquela tua máscara que você tinha até o rostinho, né? Tu tinha o... Sim, aquela a gente ficou sem. Ela tinha um sorrisão junto, adorava ela. A gente tinha só uma caixa daquela, no caso. E no Ai, que primeiro dia, pena. a gente pegava e colocava, era um sorrisinho assim, né? Aí Uhum. ela espichava, era assim, ah! E eu não entendia que os pacientes entravam e sorriam muito, assim, as crianças principalmente, iam.
Sim, eu fui fazer uma selfie e eu olhei esse Jesus. Tu não tinha Eu, percebido? não, eu achava que era um sorriso, não uma gargalhada. Ai, que coisa gostosa. Mas foi ótimo, assim. E, assim, no começo eu senti muito isso. Tanto que eu usei face shield no começo também, só que era tanta dor de cabeça que me causava que eu acabei optando por não usar mais. Porque eu senti essa falta do contato visual mais completo, né? E que a gente teve que se adaptar, a gente teve que aprender a se expressar mais com os olhos. Só que tem esses Sim, itens, né, Cíntia, do não abraçar, o acolhimento fica diferente, as crianças não poderem brincar com as outras. Dados nossos, assim, do CAPS mesmo, tá? Nós tínhamos os grupos de alcoolismo, por exemplo, nós tínhamos 14 pacientes que estavam vindo bem, 13 recaíram, porque a gente não pôde mais fazer o grupo completo. olha Faz só. diferença ter todos presentes, porque é uma rede de apoio aquilo ali, né? Sim. Então, é bem complicado, né? Às vezes esse contato, a questão do abraço, a questão do toquezinho. Hoje, às vezes, até tu dá um toquezinho e logo já passou álcool, né? Sempre o álcool aqui do ladinho, né? É. E às vezes a gente precisa, sabe? Eu tive uma situação até semana passada, o paciente meio que fugiu de casa, ele foi pro cemitério e ele é um quadro de ação suicida, entendeu? Então, assim, vendo ele chorar daquele jeito na minha frente, às vezes dá aquela vontade de, ai, queria podê-lo abraçar, sabe? Mas Sim. a gente precisa, né? Então, às vezes a gente precisa tentar olhar com carinho, saber entender o que o outro está dizendo. E se você não entender, peça de novo. E se você não entender de novo, fica somente quietinho ouvindo ele e ofereça ajuda, peça para procurar ajuda. Até às vezes eu tenho algumas pessoas que vêm, procuram e tudo mais. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Tem várias pessoas que atendem, né, por valor Atendimento social, social. né? Uhum. Tem o CAPS também, né, que é vinculado ao SUS. Tem o CVV também, que é uma organização 188, que né? ajuda, né? E isso, 188, que não cobra nada, que vai fazer uma escuta ativa, são pessoas treinadas, né? Para justamente Exato. nessas ocasiões. Então, às vezes Não, a e gente até para precisa te parar. orientar também, a gente fica às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso ir para tratamento? Talvez Uhum. inicie conversando com alguém do CVV, que é alguém assim, não tem uma formação específica na área, mas teve um treinamento para identificar situações e vai te dizer, olha, né, talvez você precise conversar com alguém mais especializado, com mais frequência, porque tem isso também, né? Tem a questão das frequências. A gente começa, Exato. começo de tratamento um pouquinho mais frequente, e por isso que a gente está com dificuldade de horário também, né? Porque Sim. os pacientes no começo vão ter atendimento mais constante, mais frequente. Depois, quando vai estabilizando, a gente também vai espaçando um pouquinho. E Só isso, que a gente cada precisa quinzenal, ter uma vez por mês. Uhum. alguns dados, assim, ó, eu vou transformando assim, tá? A gente transformar de Pinhalzinho para Chapecó, para daí as pessoas terem a proporção do que seria. A nossa procura foi de cerca de 120 pacientes novos desde o início das restrições. Se eu transformar isso em Chapecó, seriam 1.200 pacientes novos, fazendo uma transposição de percentual pura, assim. Então, é Uhum. assustador isso, né? Porque está tendo a procura, porque as pessoas estão mostrando sofrimento, estão conseguindo perceber, estão conseguindo buscar. E aí a gente precisa dessas campanhas para poder demonstrar isso também, para as pessoas se sentirem mais acolhidas, Acolhidas. Uhum. para o leigo conseguir entender o que é um pouco melhor também, sabe? É uma campanha que é tão bonita. Né? Eu sempre falo pro pessoal que o povo se enjoa de me ver vestida de amarela no mês de setembro, né? Porque eu me visto todos os dias, mais ou menos. Até agradecer as meninas da Vista Closet, que ontem tinha esse cardigan amarelo, eu estava procurando e eu fui buscar. Não, porque a gente fala, é setembro amarelo o ano inteiro. O mês de setembro, a ênfase que a gente dá é baseado na história, né? O jovem Mike, em 1994, um menino americano de 17 anos, tem uma decepção amorosa e se suicida jogando o carro dele, que era um Mustang amarelo, para fora da pista, né? E aí Uhum. cria o vínculo da imagem e da cor. Só que é todo ano que a gente tem isso. Eu escutei uns dados, assim, esse professor lá do Nordeste, me fugiu completo o nome dele agora, mas muito boa a aula dele. Ele falando que se fala como acidente de trânsito, tudo é reduzido a acidente de trânsito. Quantos desses acidentes não foram suicídios?
Quando você pega uma pessoa que estava sozinha na avenida, numa pista reta, que bate contra um poste em alta velocidade. Ele perdeu o controle ou ele jogou o carro contra o poste? Jogou, né? Mas é Então, às vezes, registrado os como dados, acidente. e às vezes os dados, eles são muito maiores do que está aí, né? Com certeza são maiores. Com toda certeza são muito maiores. Porque quando eu pego uma pessoa que está fazendo um consumo abusivo de substância, seja álcool, seja uma substância lícita ou ilícita, ela está num comportamento suicida. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? A dependência química é muitas vezes tratada como sem vergonhice, como falta de caráter, e não é isso, é uma distorção neuroquímica do cérebro. A pessoa perde realmente o controle, ela chega um momento que ela não tem escolha. Assim como o depressivo grave, ele chega um momento que as pessoas dizem assim, ah, mas ele escolheu o suicídio. Não, a pessoa não escolhe o suicídio. Ela fica sem escolha. É diferente, né? É a doença falando, não é mais a pessoa. Então, essa é a gravidade. A gente tem que dar ouvidos a isso, tem que destinar uma atenção, porque vai continuar acontecendo. A doutora... me fugiu o nome dela da aula de ontem, mas daqui a pouco eu lembro. Ela comentou assim que ela tem um sonho de um dia a gente zerar a estatística de suicídios. Ela disse, talvez eu seja muito inocente. Eu disse, mas a gente tem que ter esse sonho, como a gente Tem sonha que em ter esse zerar as sonho. mortes por Covid, a gente sonha em zerar as mortes por HIV, a gente sonha em zerar mortes por acidentes de trânsito. Então a gente tem que ter um sonho de pensar em sim, talvez a gente reduzir drasticamente as mortes por suicídio, porque a gente vai tratar precocemente a causa. Né? Exatamente. 96,8% base de doenças mentais é muita coisa. Então, é tratável. Né? Ah, mas aí então nunca mais na minha vida eu vou ter um pensamento? Depende. Mas o que acontece é que é diferente quando você sabe identificar. Quem já teve um episódio depressivo, mesmo que isolado, pontual, sabe identificar quando tem que dar uma freadinha, reduzir velocidade, repensar o que está acontecendo. Quem já teve um esgotamento emocional também entende isso, muda, né? A pessoa começa a se olhar diferente. E é importante esse olhar para si. O paciente falou, né? A gente teve que olhar para dentro e nem sempre é tão bom. Exatamente. Porque E às é vezes que fácil nem... olhar para fora e apontar. às vezes fica focado em outras coisas e não na própria vida, né? Até se tu for parar para ver, aumentou até os índices de separação também, né, Rafa? Não sei se tu acompanhou, que tem muitas coisas assim. Sim, os casais precisaram se reconhecer. Quem é aquele estranho que eu divido a casa, né? Assim como Isso teve aí. casais que tiveram uma evolução maravilhosa, tá? Eu falei no outro dia já isso, assim. Uma live que a gente fez já, né? Esse um casal que se reconciliou e voltou a namorar depois de quase 20 anos. Então, teve esse Claro, lado bom. conseguiram tempo, né? Então, às Isso, vezes vai porque muito do onde olhar que a tem gente tem. isso, Hoje onde tem. tem a base, onde tem aquela estrutura, talvez só está faltando fazer os retoques, né? Assim É como isso aí. onde não tem, talvez esteja na hora de seguir, né? E não é que não deu certo por um tempo. As pessoas acho que precisam começar a entender isso, que quando a gente fala de que um fim de relacionamento é difícil, claro que é. Existe um sofrimento, existe um investimento emocional que você vai ter que repensar. Mas quando a gente fala em términos, são também recomeços. Né? E existe uma tradição, não sei se você conhece, da tatuagem do ponto e vírgula, Eu acho que sim, que que são daí pacientes é o. sobreviventes de suicídio, né? Pessoas Isso, sobreviventes de suicídio, e que elas tatuam um ponto e vírgula para dizer que elas pausaram e recomeçaram. exato. Eu acho de uma poesia muito bonita isso, assim, tipo, Ai, eu vou na querer ver depois. Acho que eu nunca não li ainda sobre isso. faz tempo que eu não vejo essa postagem, na verdade, mas ela tem um significado bem legal, porque assim, quando a gente aprende em português o significado do ponto e vírgula, né? É quando eu quero fazer uma pausa dramática e continuar aquele assunto de uma forma diferente. Então isso é bacana, assim, porque a gente teve a campanha do marcar o X vermelho na mão sobre violência doméstica, peça ajuda, né? Mas às vezes tem muitos símbolos que a gente não sabe o que que é.
E existe essa tatuagem do ponto e vírgula para dizer que eu sobrevivi ao suicídio. Então as pessoas fazem uma tatuagem em alguma parte do corpo e dizem assim, ela pausou, mas ela recomeçou. A mesma história de uma forma diferente. Se dar uma Olha só. chance, se permitir renascer, porque acho que o sobrevivente de suicídio tem isso, do renascimento. E aquilo que a gente falava, a gente vê as pessoas num sofrimento muito grande quando vem trazer a ideia do suicídio. Mesmo que seja um pensamento que passou no fundo, assim. E estatisticamente, a gente tem dados muito preocupantes, como nesse momento, de cada 100 pessoas, 17 estão pensando em suicídio. 5 vão planejar, 3 vão tentar, uma chega no hospital. A terceira causa de morte entre jovens entre 14 e 19 anos é suicídio. A gente tem estatística aqui do Hospital Unimed, as buscas de atendimento no pronto atendimento, em terceiro lugar estava ansiedade e depressão, algo assim. Agora não vou me recordar, porque faz um tempinho essa reunião, foi antes do Covid, tá? Uhum. A gente não teve tantas procuras de pronto-socorro nos últimos tempos, porque as pessoas ficaram com medo. Realmente, casos específicos foram. Mas é uma estatística nossa ali, assim, de ter muita busca. As pessoas fazem crise de ansiedade. A gente sabe que quase 90% dos eletrocardiogramas feitos em pronto-socorro, na verdade, não são cardiológicos, são ansiedade. E aí as pessoas dizem que não existe ansiedade, que é só você se controlar. É bem simples, né? Mas tudo bem. Né? E eu acho que uma coisa muito importante que a gente faz, né, Cíntia, a gente tem essa conversa mais leve, porque tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa corriqueira, a gente tem que tirar aquela imagem que a psicologia, a psiquiatria são os porões da saúde, né? Onde é escuro, sombrio e a gente é malvada. E é tão libertador, né, Rafa? É tão libertador. É Nós libertador. temos uma paciente em comum que ela diz, ai, o remedinho da Rafa, ai, as sessões da Cíntia, isso é vida, isso é qualidade de vida. Então, assim, você pode ter sempre, eu sempre falo, tem duas visões, ou você pode olhar pelo lado ruim de ter que tomar medicamento, você pode olhar o lado ruim de ter que tirar um tempinho para tu ir falar sobre os seus problemas, ou você pode estar olhando de como que você teve essa habilidade de ter resolvido tal problema e de como esse medicamento faz bem para você. Então, às vezes, Exato. a gente precisa ter esse olhar, né? Sim, a gente não fala para um diabético que ele tem falta de Deus, né? Né, exatamente. Eu fiz essa postagem esses dias, eu tenho uma amiga que ela me mandou assim de volta. Claro que é, em vez de rezar, tava comendo. Ai, meu Deus. Mas é que é isso, a gente dá um pouco mais de leveza para as coisas, porque eu acho que a vida já é tão puxada, tantas coisas, né, que a gente tem no dia a dia, que a gente tem que encontrar esse lado leve. Que nem você falou assim, ao invés de eu pensar, ai, que saco, ter que tomar remédio, poxa, que bom que existe remédio. Ai, vou ter que tirar um Exatamente. tempo para ir lá fazer terapia. Que bom que você pode tirar um tempo para você olhar para você e você melhorar a sua qualidade de vida. É completamente diferente, mas é que tem essa visão distorcida, né? E que as pessoas, é mais fácil acreditar nisso do que dizer, pô, depende de mim mudar também. Uhum. Né? E Daí a gente precisa de você, de mim, né? A gente precisa de precisa mim. colocar, você precisa querer ajuda, né? Então, às vezes, a Isso. gente tá ali, eu, a Rafa, junto, tentando e trabalhando em medicamento e terapia, mas o paciente não quer ajuda. O paciente está Isso. estagnado na zona de conforto. Então, E nesse caso, claro, a gente tem um precisa outro desse... item também, né? Que Vai é, lá. precisa também da família, precisa da rede de Exato. apoio. Porque às vezes aquela pessoa já não tem força para fazer sozinha, ela não precisa de mais crítica, ela já está se criticando. Né? Porque às Exato. E vezes a quando perceber que a tua vida está em risco, se aproxime das pessoas que você ama e das pessoas que estão perto de ti, sabe? sim, Eu acho que, pegando bem um gancho que nem você estava falando antes, sabe? De buscar, de se autoavaliar. Quando perceber que nada não está legal, procure ajuda, se permita ser vulnerável, mas peça ajuda. Isso que é preciso, né? sim, não é ao contrário do que a tendência de falar, e não é nem um pouco de fraqueza, ao contrário, significa que você foi forte por tempo demais e está precisando de um auxílio agora. Então, não é vergonha, não é vergonha dizer, olha, não estou legal, não estou dando conta. Às vezes a gente tem que falar mesmo. O pessoal ri porque eu digo que eu tiro minhas férias na semana do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e que esse ano não vai ter. Mas eu vou tirar aquela semaninha, mas é uma semana, é o que eu consigo.
Mas eu mentei outro dia, assim, cancelaram o congresso e eu vou manter a minha folga. Por quê? Porque eu tô sentindo que eu tô começando a entrar num esgotamentozinho, eu tô com alguns sintomas físicos e tal. Eu aprendi a olhar para mim e ver que tem isso, que eu preciso desse momento onde eu desligo, né? E eu preciso ter um olhar para mim mesma, para me recuperar, me reenergizar, para justamente poder voltar e com mais energia, mais pique, e poder fazer a nossa parte. Com o Mas é mesmo para gás, tudo. né? Que... Sim, Exato. E por trás de nós, né, Rafa? Por trás de mim, Cíntia, psicóloga, por trás de você, Rafa, a psiquiatra, a gente é humana, a gente também tem os nossos problemas, tem né? a E às Cíntia vezes, mãe, a Cíntia esposa, a Cíntia filha, a Cíntia que simplesmente no domingo de manhã talvez queira dormir um pouquinho mais, né? A gente tem exato. todos os... A gente tem preguiça também, a gente também quer, às vezes tá só assistindo um filme, a gente cansa de dormir assistindo filme porque tá cansada, né? É, exatamente. E essa é a vida, e a gente precisa se olhar, cuidar da gente, se precisar buscar ajuda. E assim é com todo mundo. Então, assim, o que a gente está trazendo também, que nem a Rafa colocou, trazer com uma certa leveza, é que vocês também podem procurar ajuda, tentar ver a Uhum. vida com mais leveza, com mais amor, com mais carinho para você mesmo, e que tá tudo bem não estar bem. Mas a gente precisa procurar ajuda. Ninguém vai estar bem o tempo todo. Exato. É doentio estar bem o tempo todo, né? Não tem cérebro que aguente isso. A gente fala neurologicamente mesmo, não tem como você se manter sempre aqui em cima, sempre aqui em cima. Acontece um esgotamento muito rápido, né? A gente tá com uma situação, às vezes, que a gente tá com um paciente que toma remédio para acordar, remédio para dormir. Não dá para ser assim, não tem organismo que aguente. Aquela Exato. frase que a gente até na Semana do Sono falava, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Oi? Para quê? Aí você tá ali sacrificando o teu sono, aí no dia seguinte você tá mal-humorado, e daí assim você vai, né, gerando daqui a pouquinho um nível de estresse elevado, um nível de ansiedade e tudo mais, sabe? Então, assim, a Não, gente precisa ter um equilíbrio de qualidade de vida, um bom sono, uma boa alimentação, uma boa saúde mental, uma boa saúde física e assim por em diante, né? exato, porque não é um item, é um conjunto. Eu estou tentando procurar que eu tinha esses dias um que era o trabalho enquanto eles dormem o caramba, porque aí no dia seguinte você está acabado e eles estão com um rendimento ótimo. Exatamente. E é uma coisa real, assim, tipo, é isso mesmo? Se você estiver sempre trabalhando enquanto os outros estão podendo dormir, no dia seguinte eles estão descansados, faceiros, leves e você está esgotado. Então, é o equilíbrio disso. A gente precisa encontrar equilíbrios. Ah, hoje eu vou precisar trabalhar até mais tarde. Ok, do que eu estou abrindo mão? Do meu sono? Sono não se vende. Ah, e da minha atividade física? Ah, né? A Marielle Lang ontem fez uma postagem que eu achei ótimo, um story, dizendo as pessoas que responderam para a enquete que ela fez, por que não fazia atividade física? Porque eu não gosto. Ela disse assim, eu não conheço ninguém que já fez todas as atividades físicas do planeta para dizer nenhuma me agradou. Na verdade, você não encontrou a que você gosta, é um pouquinho diferente. E aí já automático diz, ah, eu não gosto. Né? É mais suave, né? É Ficar. cômodo, né? Mas é Aham. aquilo que a gente falava, o trabalho que tem de olhar para si e dizer, opa, o que eu vou mudar? É um processo, né? É. Então, eu ir para terapia é um processo, eu cuidar da minha alimentação é um processo ativo também. Né? A gente tem tantos e tantos estudos mostrando as alterações emocionais e de várias respostas por causa da alimentação inadequada. Então, são várias coisas. A gente fala de saúde, e inclui a saúde mental como uma parte disso. Então, a gente tem que Uhum. começar a mudar um pouquinho isso também, né? Esse paradigma. Eu não sou louco porque eu me cuido, ao contrário, é porque eu me amo que eu me cuido. É isso aí. Você colocar em Né? primeiro lugar, olhar para você com amor e carinho. E é isso, se dá mais uma chance, sabe? Nunca pense que o suicídio é a solução. Existem muitos meios que possam te ajudar a você não cometer isso, né? Exatamente. Hoje eu vi uma placa lá em Pinhalzinho, uma plaquinha que foi colocada no canteiro, as plaquinhas amarelas que foram distribuídas, que dizia: Você é o amor de alguém. Primeiro seja o seu próprio amor, talvez seja aí que começa, né? E aí você vai conseguir Exatamente. lembrar que você também é o amor de alguém,
que alguém se inspire em você, que alguém está esperando por você para poder falar algumas coisas, que talvez alguém precise de você. E uma coisa que a gente tem que utilizar bem importante, assim, que às vezes quando a gente pega mais adolescente, um pensamento de será que vão sentir minha falta? E a gente tem que ser, acho que, um pouquinho ríspido agora e responder, você não vai estar aqui para saber. Se você fizer, você não vai estar aqui para saber. Né? Porque essa fantasia do será, ai, será que minha mãe vai chorar? Será que alguém vai sentir minha falta? Você não vai estar aqui, então é um pensamento que não vai funcionar. Não é assim, Exatamente. né? Mas você estando bem, você estando aqui, você pode fazer diferente, você pode falar para as pessoas da importância que elas têm para você. E a gente às vezes tem que falar também assim, quando a gente fala de rede de apoio, aí tem pessoas que vão dizer, mas eu não tenho família próxima, mas eu não me dou bem com a minha família e tal. Mas rede de apoio também são seus amigos, são seus colegas de trabalho, são várias pessoas. Com São as pessoas que te vizinho, com fazem bem, qualquer pessoa. Todo mundo né? tem alguém, sabe, que se Uhum, importa, que te ama e que tá aí do teu lado, né? exatamente. É isso aí, então. Tá? Então, tivemos várias pessoas que entraram, saíram. A gente sabe que essa hora é bem concorrida, as lives, né? Exatamente. Mas eu vou deixar ela salva e daí, se acaso o pessoal Uhum, depois quiser assistir, tiver qualquer tipo de dúvida, nós estamos aí, né, Rafa? sim. E eu salvo nos meus destaques, eu mando para lá também, para ter o link Ai, tudo show de assim, bola. porque aí fica mais fácil. E vai sempre Beleza, contigo, então. tá? Obrigada, Rafa, por aceitar o convite. Sei que foi meio em cima do Obrigada. laço, né? Mas Não, é que esse mês é o é nosso mês mais puxado. puxado, né? E esse Sim. ano tá um ano diferente, né, Cíntia? A gente, quando percebeu, já era setembro, né? É, caímos de bandeja aqui, né? Meu Deus. Mas que Uhum. nada, vamos que vamos, né? Eu quero te agradecer muito o convite, é sempre um prazer participar contigo. Tá bem, obrigada, Rafa. Até mais, uma boa noite. Obrigada, boa noite.